Aqui? Vamos ficar aqui. Companheiro presidente, companheiros, visitantes, dia 30 de novembro de 1994, estava comentando aqui com o Nivaldo, já se vão 30 anos, né? Na verdade, as nossas reuniões para a formação do clube, elas começaram em meados de abril de 94, né? O Bom Giovanni, nessa época eu participava já do Rotary Boa Vista, eu entrei em 92 no Rotary Boa Vista, e o governador da época, o Vanderlei Santana, ele pediu para o Bom Giovanni, que era do Rotary Boa Vista, aí está o Vanderlei Santana, ele já é falecido, ele convidou o Bom Giovanni para montar um clube no horário de almoço, porque o nosso distrito não tinha, e acredito que não tem até hoje, né? É só o nosso, um Rotary no horário de almoço. E aí fizemos a primeira reunião, o Bom Giovanni me convidou para participar da comissão. Na primeira reunião tinha 5 pessoas. O Bom Giovanni, o Nelson Roxo, que era o presidente antes da nossa carta constitutiva, depois foi o Zé Roberto, e aí estava eu e tinha 2 convidados, o Samir Badlum, que foi até o nosso segundo presidente, e também o Valdir Guzmão, professor Valdir Guzmão. E assim, vamos dizer assim, uma reunião de 5 pessoas, foi ali do lado do Palácio das Águas, tinha um restaurante, você lembra o nome do restaurante? Cadoro. E, vamos dizer assim, uma reunião de 5 pessoas não é muito otimismo, vamos dizer assim, né? E aí o Bom Giovanni, ele foi comigo no carro, na volta, ele voltou comigo, falei, Bom Giovanni, eu posso convidar alguém para participar da reunião? Ele falou, pode. Quantas pessoas eu posso convidar? Quantas você quiser. Eu nessa época, eu era presidente dos Jovens Empresários da Associação Comercial e participava da diretoria da Associação Comercial também. Eu entrei em 91 como diretor da Associação Comercial. Aí eu convidei todos os diretores e todos os jovens empresários. Na outra reunião, nós tínhamos 66 pessoas. Então, de 2 convidados, na próxima reunião foi 66. E aí começamos a fazer essas reuniões, o Bom Giovanni, o Roxo, os governadores dando palestras, até o dia 30/11, que foi a entrega da Carta Constitutiva, né? Quando finalizou o ano, ou melhor, vamos falar da eleição, né? A eleição era um pouco diferente do que era hoje, né? Companheiros falaram, surgiu tal pessoa, surgiu tal pessoa. E nós tínhamos 4 candidatos na primeira eleição do clube. Eu, o Romanowski, que era do Rotary Boa Vista também, veio também para o nosso clube, o Samir Badlum e a Cláudia Vassiti. Mas assim, eu tinha sido padrinho de uma boa parte, vamos dizer assim, dos convidados. Nós iniciamos o clube com 42 pessoas. Até hoje eu fui padrinho já de 56 pessoas em Rotary, né? Não só do nosso clube, como em outros clubes também. E aí na eleição acabei sendo escolhido e tive a honra, né, de ser o primeiro presidente do nosso clube. Eu passo para o Nivaldo agora para dar sequência, vamos lá. Boa tarde, companheiros. Declaro aberta a primeira reunião do ano rotário 1999-2000 do Rotary Clube São José do Rio Preto, Palácio das Águas, sob o lema Haja com coerência, confiança e continuidade. O nosso governador na época, Amin Chagur, um grande rotariano, né, ele foi governador em 99-2000, ele foi instrutor distrital de vários governadores e, infelizmente, juntamente com o Vanderlei Santana, ele perdeu a vida para a Covid, né, em 2021. Né?
E assim, a gente lamentou muito a morte dele, porque realmente era um dos grandes nomes do distrito, né? Poderia tranquilamente ser presidente de Rotary Internacional. Falando um pouco da minha trajetória no Palácio das Águas, eu fui presidente em 99-2000, servi como tesoureiro em várias gestões, secretário, fui protocolo, acho que numa gestão, fui indicado representante distrital do Núcleo Rotary, o Rotary também, um dos objetivos do Rotary é formar líderes para servir além do Rotary. Não é só você estar aqui no dia a dia nosso. Então você forma para servir a governadoria. Na governadoria, eu fui governador assistente do Beninho Dalto e também fui governador assistente do Israel. Fui tesoureiro do Márcio Sansão. Né? Na governadoria do Israel, que eu fui governador assistente, eu tenho assim, uma coisa que me marcou muito numa reunião que nós fizemos. O rotariano é tudo rotarado, né? Eles não têm dia, não tem hora. Aí num domingo, pela manhã, nós tínhamos reunião lá em Lins. Aí marcou a reunião 8 horas da manhã, 8h30, chegamos para a reunião, né? E a Sueli Kaiser também era governadora assistente. E a Sueli não chegava. A gente, todo mundo preocupado, começamos a reunião com a preocupação com a Sueli. A BR-153, na época, não tinha asfalto nos buracos, né? Então, a estrada era horrível, né? Aí, eis que chega já bastante atrasada a Sueli. E o que me marcou muito, né, quando ela chegou, ela falou, olha, na minha frente, um carro com uma família teve o pneu estourado. Eu, como rotariana, jamais poderia deixar de ajudar aquela família, né? Então, foi uma coisa que me marcou muito, assim, de ver o espírito rotário, né? Então, foi muito legal. No ano rotário, né, nós sempre tivemos um intercâmbio internacional intercâmbio de grupo de estudos. Consistia em ter um rotariano líder, que comandava o grupo, e um grupo de não rotarianos para visitar um outro país, e nós recebíamos um grupo também do país de fora. E cada um dos profissionais de cada área iam visitar na cidade empresas, enfim, alguma coisa de interesse dele, né? E num dos intercâmbios que nós fizemos, né, nós recebemos um médico cardiologista nigeriano. E esse médico, quer dizer, o que a gente tinha que fazer? Levamos ele lá no IMC, né, no Hospital do Coração. Passados uns tempos, recebemos uma carta que se chamava Rotary World. Aí tinha um depoimento dele, me falando que o aprendizado que ele teve no intercâmbio, ele estava usando lá no país dele e salvando vidas no país dele. Quer dizer, veja só a importância do Rotary, né? Maurício, você trouxe só um pouquinho. Nós temos várias festivas, né? Nós tínhamos as festivas lá os projetos de entrega de brinquedos, que nós fizemos vários, e tínhamos várias festivas, e o nosso local era a Chácara do Palmeiro Gataz, ali na estrada indo para Schmidt. E ali a gente fazia as festas, fazia os encontros, paella, feijoada, churrasco. Até que um dia a governadoria lançou a rifa de um carro. E, por sorte, nós ganhamos esse carro. Aí o que nós fizemos? Vendemos o carro e compramos um terreno lá na Ponta Verde e construímos uma chácara. Uma chácara indo para Talhares. Construímos uma chácara. Aí, como chácara são duas alegrias, quando você compra e quando você vende, durou pouco. Vendemos e usamos o dinheiro em projetos e para a Fundação Rotária.
Esse era o nosso WhatsApp. Alguém consegue saber como é que funciona o WhatsApp? Aí não. O presidente, fala mais um pouquinho, não? Está diferente. Tá diferente. Mas o presidente dava o start, né? Então, o presidente, ele ligava para o secretário, tesoureiro, para o pessoal que estava os 4 abaixo dele. Os 4 abaixo dele tinha mais uma lista. Então, um ia ligando para o outro ligando para um, até que chegava no último, ligava para o primeiro e completava a lista. Aí vocês vejam uma curiosidade, né? Todo mundo tinha 3, 4 telefones. Celular, telefone comercial, telefone residencial. Eu acho que a minha gestão foi a última a usar isso aqui, e logo depois começou a usar o WhatsApp. Então aqui tinha diretoria, presidente, secretário, protocolo, tesoureiro, e aí abaixo a gente começava a ordem alfabética. Então eu ligava para o Alexandre ligava para o próximo ligava para o próximo, e por aí vai. Então a diretoria tomava uma decisão, ela pegava um recado, e ia ligando por um, para poder avisar daquela informação, daquele recado, até chegar no final da lista. Então, uma lista aí de 40 e poucas pessoas, você imagina o trampo que dava para poder avisar todo mundo das coisas que a gente precisava fazer. Mas às vezes funcionava, né, Maurício? Às vezes não. Mas aí, para finalizar, tem umas fotos das festivas. Aí tem as entregas de brinquedos das associações. Um duplo rotado. Nós montamos um núcleo rotário e Só também sagrado. lá no solo. A gente dava assistência lá, montamos uma cozinha industrial, demos curso de panificação, enfim, vários cursos lá para a comunidade. Karatê, futebol, vai. Isso, tinha as atividades, né? Foi muito legal. Também o nosso Rotary, eu fui escolhido pelo presidente, pelo governador Alcir, para ser o representante para a fundação do Rotary Eldorado. O Rotary Eldorado ele funcionou durante uns tempos e até bem, toda quarta-feira, durante vários meses, eu e o João Passa, a gente estava firme e forte lá, né? Montamos o Rotary Eldorado. Antes um pouquinho também, nós fomos padrinhos do Rotary Guapiaçu. Montamos o Rotary, tinha lá umas 40 pessoas. Badi também. Badi Paciente também. No meio do Guapiaçu era 40, só eram 20 casais. Saía um, saía dois. Não é isso não, assim, o Rotary até que ia bem, né? Até a primeira eleição. Teve a primeira eleição, rachou, ficou só. Quem perdeu saiu, quem ganhou ficou. E o clube foi indo, acabou também. Aí tem as fotos de festiva, o pessoal novinho. Alguém consegue identificar alguém nas fotos? Esse aqui tá melhor. Esse segundo aqui da esquerda para a direita é o ego, né? Bem mais. O Chudenilson também. Não? Subia, tinha cabelo preto ali, ó. Tinha cabelo. Tem mais fotos? O clube também nunca foi só trabalho, né? A gente também tem muita diversão. Você sabe quem está no teu colo ali? Não. Você nem lembra mais, né? Acho que é o Raimundo. Raimundo. Tá carregando Raimundo aí? Pô, não tô nem enxergando. Mas tá vendo o vulto. Agora você quer. O Lucimar. Eu usei, né? Eu não tinha foto celular.
Então nunca foi só trabalho, né? A gente também se divertia bastante. E uma diferença dessas fotos, né, de 25 anos atrás é que as fotos têm 25 anos e a maioria de nós temos 25 quilos a mais no corpo. Né? Era isso, companheiro. Muito obrigado. Só completar os companheiros sobre o carro, não foi um carro que falou. Foram dois. Era consórcio. Isso. Nós tínhamos um companheiro aqui, Bianchini. Um companheiro Bianchini, que era dono da Rio Preto, não todos esses companheiros lembram, da concessionária Volks, e ele lançou um desafio aqui para o grupo. Se a gente fizesse 25 consórcios de um Gol da época, ele dava um carro para ele de presente. É verdade. Então foi aí que começou a chave. Depois fizemos outro. Depois nós fizemos outro carro. E esse carro também tem uma história muito interessante, foi da gestão do Paulo Colombo. E quem conseguiu ganhar esse carro na época do sorteio foi um funcionário que trabalhava acho que no pronto-socorro de Iguapeçu, no postinho de Iguapeçu. E nós fizemos uma festa no antigo Carica, no Mar da Praia, que era do Sidney. Ali na José Munir. Do Sidney, lá no final da José Munir. E aqui também na foto. Isso, no final do sorteio ficou essas duas bolinhas. E era um médico que tinha comprado, a rifa do carro, e esse rapaz que tinha comprado lá no postinho da UBS de Iguapeçu. E nenhum dos dois estavam presentes. Então a gente não sabia o que fazer, se dividia o carro ou se partia, se ia para o sorteio. Aí começaram a ter as regras, não sei o que, não, veio para o sorteio. Claro que a torcida toda foi. Isso era mais simples, o outro tinha condições, tinha carro, tinha tudo. E assim que ele ganhou, nós fizemos uma carreirada e fomos até a casa dele em Iguapeçu da notícia. É verdade. Nesse momento, ele na salinha dele assistindo, acho que era Silvio Santos, e nós chegamos todo mundo buzinando vários carros e falando que ele ganhou o carro. Você tem ideia, ele não tinha carta. Não tinha carta. É E verdade. aí o Bianchini recomprou o carro dele e deu em dinheiro, porque ele não tinha carta para dirigir. Então esse foi o carro. E depois esse outro foi o que nós ganhamos. Só para completar. E também lembrar, também acho que o Marcelo esqueceu, ele foi o único presidente do Palácio das Artes, ele foi presidente por 2 anos. Ele não falou isso, mas Marcelo Mazano foi 2 anos presidente do Palácio das Artes. Pessoal, Desculpa aí, Deixa eu falar uma coisa. essas comemorações ativam muito o Alzheimer, viu? Lembrei agora uma coisa interessante. Aliás, se vocês quiserem fazer perguntas, acho que fica até mais fácil para a gente estar falando. Afinal de contas, são coisas de 30 anos atrás, né? Na formação do nosso clube, a gente precisava escolher um nome, né? Então sugeriram o Rotary Maceno, porque a gente se reunia ali no bairro Maceno. Rotary Leste, porque era na região leste, ali da cidade. Rotary Seixas, porque era divisa ali do Seixas e do Maceno. E aí teve um companheiro, eu não lembro, de verdade eu não lembro quem que falou, e falou, olha, o Rotary Palácio das Águas, né? Aí todo mundo, até os que votaram, tinha dado sugestão de Seixas, de Maceno e de Rotary Leste, acabaram indicando e falando do Rotary Palácio das Águas. Então uma passagem muito bacana, né? O Nivaldo comentou sobre governador assistente. Eu tive a oportunidade de ser governador durante 7 anos. E por 7 anos eu coordenei um projeto chamado Rio Preto Mais Verde, né, que nós distribuímos 316 mil mudas de árvores em Rio Preto. Um projeto que hoje seria em torno dos 8 milhões de reais nessa época, né, se for colocar os valores das mudas e tudo mais, e a gente ganhava isso, né. Então a gente fez projeto, uma parceria com a SOS Mata Atlântica, com a usina Guarani, né, com a CPFL, com a Consueste Ambiental. E foi um projeto muito interessante. Eu penso que o clube poderia até, de repente, reativar um pouco esse projeto. A gente tem uns caminhos. Nós acabamos montando uma associação, que é a Associação Rio Pretense de Rotarianos. Essa associação ela está meio que parada, mas é uma associação interessante para movimentar. Numa ocasião, eu tive a oportunidade, na primeira reunião no Brasil, de projetos, para fazer projetos, foi em São Paulo, no Barro Branco, né? A Associação de Rotarianos de São Paulo, eles são proprietários do Barro Branco. E nós fomos lá, para vocês terem ideia, os elevadores lá
do Barro Branco era do tamanho dessa sala. Cabiam, sei lá, 100 pessoas no elevador, sabe? E aí eu pedi lá o estatuto da associação, montamos essa associação aqui, e é uma associação que eu penso que a gente poderia fazer muita coisa. Através dela, a gente poderia ter representantes em todos as comissões, né, os conselhos de Rio Preto, os 33 conselhos, e através dela a gente fazia a solicitação também em dinheiro, porque na época o Banco Real aportou com dinheiro também para o projeto Rio Preto Mais Verde, e num raio de 200 quilômetros, em qualquer viveiro a gente podia buscar essas mudas, e foi muito bacana. Isso só deu certo, eu entendo que foi um erro da governadoria. Na época era um governador assistente para os 10 clubes de Rio Preto. Então toda quarta-feira, às 7 horas da noite, eu tinha a oportunidade de fazer com os 10 presidentes de clubes as reuniões ali na casa do Rotary. E era muito legal, porque estou falando isso em 98, 99, até 2007, mais ou menos, nessa ocasião, e nós fazíamos projeto com todos os clubes de Rio Preto. Então, por exemplo, nós fizemos 3 arrastões de solidariedade, e nós ajudamos todas as entidades, são 52 entidades na época, do Fundo Social de Solidariedade, né? Então, você imagina você fazer uma arrecadação para ajudar 52 entidades, era onde era o Poupa Tempo, era um salão lá, e nós lotamos o salão, né? O Arnaldo foi com o caminhão dele, o Denilson foi com o caminhão dele, cada companheiro participou aqui de uma forma ou de outra, e nós tínhamos 1.200 pessoas pedindo casa por casa, rua por rua, né? Mantimentos e tudo mais. Então, assim, mas só deu certo porque era um governador assistente para os 10 clubes de Rio Preto. Quando passou a ter 2, 3 governadores assistentes para Rio Preto, perdeu essa integração. Nós fizemos festa em São Judas, por exemplo, que é por volta de 2000, estou falando, em 2000, eu ia nos clubes e vendia kits de camiseta e boné. Então, eu mandava fazer 100, vendia, ia lá, mandava fazer mais 100. Vendia no clube, era R$10 o boné e camiseta, para vocês terem uma ideia. E aí eu vendi 750 kits de boné e camisetas. E aí nós transferimos a reunião de todos os clubes lá para o São Judas. E foi legal, porque dali a gente assumiu a barraca americana, depois mudou o formato de festa, né? Um Rotary assumiu a barraca americana, o nosso. O outro assumiu, o Rotary de Jardins assumiu a barraca suíça, se não me engano. Um outro Rotary assumiu a barraca argentina. Um outro Rotary assumiu a barraca alemã. Isso foi muito legal. Eu acho que você fazia uma movimentação com todos os clubes. Você fazia uma festa, por exemplo, no Automóvel Clube, para 700 pessoas, assim, vendia e não tiro, né? Mas por quê? Porque era a integração dos 10 clubes. Nós fizemos festas em boate, não lembro dos nomes dos boates, porque fechou, né? No Caribe, em outros lugares, a gente fazia festas com todos os clubes, era assim, né? Vendia tudo, imagina você vender 700 convites, sei lá, em 5 dias. É difícil, mas tinha essa possibilidade, porque tinha essa integração de todos os clubes e era muito bacana, né? E eu fico à disposição para perguntas, eu ficaria falando muito tempo, nós temos vários projetos, né? Eu lembro da festa do chopp, que a gente fez em parceria com o CTG, foi um dos primeiros projetos com chopp, né? Ainda dentro da minha gestão, e, enfim, eu tenho um grande orgulho de participar do outro Palácio das Águas, tá bom? Bom, pessoal, é isso, né? Se alguém tiver alguma pergunta, tudo, só complementando projetos, eu já falei aqui para vocês várias vezes, mas o projeto Cidade Limpa nasceu dentro do Rotary. Ele começou com o arrastão da dengue, a gente trocava um criador por um picolé, por um sorvete. Aí o caminhão do Arnaldo ia lá, o pessoal ia ajudar, ia uma picape cheia de sorvete, distribuindo sorvete, até que depois a
a retransmissora da televisão aqui na época acabou comprando a ideia, né, e eles tocaram o projeto Na gestão do na BOAS. gestão do BOAS. Aí a televisão começou, não era nem TV Tem, era outro nome. Aí eles assumiram o projeto. E a gente fica à disposição aí para vocês quererem saber alguma pergunta, alguma coisa, alguma curiosidade. Né? Nesse tempo não dá para contar toda a história, né? Mas fica à disposição. Era isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Nivaldo. A gente sabe que o tempo não é tão grande, né, para a gente aqui, mas que ficarei aqui o dia inteiro ouvindo essas histórias que são, assim, maravilhosas. Eu acho que isso ilustra bem, né, o espírito do Palácio das Artes. Né? Essas histórias, eu acho que são muito bem-vindas, né, para que a gente possa repensar, né, os projetos, repensar um pouco, lembrar daquilo que já foi feito. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Eu não lembrei de muita coisa porque eu não tinha nascido ainda, né?